Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, entramos no 5º domingo da Quaresma, última semana, em preparação à Páscoa do Senhor. A palavra de Deus neste domingo nos recorda da importância não só de recebermos o perdão e as maravilhas de Deus, mas de fazermos memória deste perdão e das maravilhas recebidas. Nós somos, graças à nossa natureza corrompida pelos nossos antigos pais, Adão e Eva, nós somos ingratos por nossa natureza corrompida. Nós nos esquecemos muito facilmente aquilo que de bom recebemos. E maximamente pecamos quando esquecemos do perdão e das maravilhas que Deus opera em nossa vida. É algo da nossa estrutura, já tão estudado pelos teólogos e pelos psicólogos e psiquiatras, que nós gostamos e sentimos um prazer doentio de lembrar de coisas ruins, de sermos o centro da atenção, de chamarmos a atenção sobre nós, até mesmo com supostas doenças, enfermidades e supostos problemas. A humanidade vai assim, aos poucos, se afastando daquela virtude tão importante na vida de alguém que tem fé, a virtude do reconhecimento. A palavra de Deus, já pelo profeta Isaías, nos recorda disso. Este povo, a quem Deus abriu uma passagem no Mar Vermelho, em meio às águas impetuosas, este povo que foi libertado de 400 anos de escravidão, este povo que foi alimentado no deserto, este povo que viu os prodígios de Deus o acompanhando durante toda a caminhada no deserto, é este mesmo povo que não reconhece o seu Senhor. É este mesmo povo que se volta para trás e diz: se era para viver assim no deserto, melhor morrer na escravidão do Egito. É este mesmo povo que não glorifica a Deus e acaba por não chegar à Terra Santa. E então o profeta Isaías, abrindo sua boca para falar a palavra de Deus, diz: eis que eu farei coisas novas, e elas já estão surgindo. Acaso não as reconheceis? É claro, um coração ingrato, um coração que não vive a virtude da gratidão, não pode reconhecer nenhum bem que recebe. Tudo para o ingrato é motivo de dizer: aquilo que de bem me fizeram, aquilo que Deus me fez de bem, eu mereci. O ingrato se considera um eterno merecedor. E por ser ingrato, é fechado a sua visão espiritual. E ele já não consegue mais reconhecer as maravilhas de Deus em sua vida. Ele pode ter uma família boa, em paz, com saúde, com o necessário para o comer, beber, abrigar-se, e ainda assim ele reclama da vida. Este é o ingrato. Ele não reconhece sequer quantas vezes o Senhor o perdoou e o manteve vivo. O que é que nós mereceríamos pelos nossos pecados e pela nossa desobediência a Deus? Mereceríamos ser fulminados por Deus, não conservados. No entanto, como Ele é Deus, amor e misericórdia, Ele nos perdoa e nos conserva a vida. Eu vim para os
doentes, eu vim para os enfermos, diz o Senhor. Eu vim para os pecadores. Eu quero que o pecador viva e se converta, não que continue na mesma. Nós ouvimos este Santo Evangelho de hoje, que tantas vezes já ouvimos. Uma mulher surpreendida em flagrante adultério. Uma mulher. Como é possível que uma mulher faça adultério consigo mesma? Onde estava o homem? Onde estava o homem que cometeu esse adultério com ela? Mas aqui não se trata de buscar o homem adúltero que esteve com esta adúltera. Aqui se trata de algo mais grave. Estes mestres da lei, estes tantos homens que se diziam de Deus e que querem testar Jesus, perguntam: devemos apedrejá-la como manda Moisés? A outra pergunta está implícita: ou devemos entregar aos romanos, que é quem devem julgar os crimes? Se Jesus diz que devem apedrejá-la segundo a lei de Moisés, então eles aceitam Jesus. Se Jesus diz que nós não temos direito de apedrejar aquele que peca e que erra, e que os crimes devem ser apenas julgados pelo poder civil, então tu está contra a nossa nação de Israel. O que responde o Senhor? Quem aqui não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem aqui, entre nós, não tiver pecado, que aponte o pecado do seu irmão. Quem aqui não tiver pecado, que mostre ostensivamente como se vive sem pecado. Tudo isso perguntavam estes homens que se diziam de Deus para terem motivo para acusar Jesus. E notem, Jesus não condenou a mulher ao apedrejamento. Não quer dizer que não tenha condenado o ato criminoso e pecador do adultério. Há muita gente que quer ler este Evangelho como que dizendo: não, mas Jesus está dizendo aqui que adultério não é pecado. Não, não é nada disso. Está dizendo que a mulher não foi condenada por causa do pecado. Não que o pecado não fosse pecado ou deixasse de sê-lo. Muita atenção, porque assim, como nós somos ingratos a Deus, nós somos rápidos em acusar o pecado alheio, em apontar o dedo, mas nós somos rápidos, mais rápidos ainda, em desculpar os nossos pecados, em desculpar as nossas falhas, em nós mesmos nos desculparmos, ao invés de pedirmos perdão e mudarmos de vida. O que Jesus diz à mulher: pois de agora em diante não peques mais, não faças mais isso que foi feito errado. Salvar o pecador, ou seja, apague da tua vida este pecado. O que nos diz São Paulo na carta aos Filipenses? Corro em direção à meta. Qual é a meta do cristão? A vida eterna, o céu. Corro em direção à meta, esquecendo o que fica para trás. É outro comportamento doentio e que pode levar a outras doenças e enfermidades da alma. É a pessoa que já se reconciliou com Deus, já foi à confissão, já recebeu perdão e fica remexendo em feridas passadas. É doentio. Chama-se a isso escrúpulos. Escrúpulos mal vividos. E então a pessoa fica recordando apenas aquilo que passou e já não enxerga mais a meta. Ora, quando o Senhor nos perdoa, Ele nos perdoa para nos restaurar.
fazer-nos novos. E se há algum momento em que nos foi tornada a nossa vida nova, foi no momento do batismo. Nós voltamos àquele momento do batismo. Nossa alma, pelo perdão dos pecados, é purificada e entramos naquilo que se chama estado de graça. Quanto tempo nós mantemos esse estado de graça? Até o momento de pecarmos gravemente. Cada um sabe de sua vida. Cada um sabe se não é um segundo depois já não entrou em pecado grave. Ou quanto tempo depois. Acontece que, estando em pecado grave, estando não restaurado por Deus, esta vida, a vida divina que foi infundida no batismo, morre. E então nós vivemos a secura. E as pessoas que são secas, são cegas. E não conseguem ver as maravilhas de Deus em sua vida. Quantos que se aproximam do tribunal da confissão e dizem: eu demorei tanto a me confessar porque eu fiz tal e tal pecado que acho que Deus não vai me perdoar. Quer dizer, ele mesmo, por sua cegueira, sua arrogância, acha que sabe mais do que Deus e acha que julga melhor do que Deus. Eu fiz tanto pecado e tal grave pecado que acho que Deus não vai me perdoar. Não conhece a Deus e julga a Deus pelo seu critério. Provavelmente essa pessoa não perdoaria seu irmão se fizesse o mesmo consigo. É aqui que nós entramos nessa semana, naquela santa semana que chamamos a Semana da Paixão do Senhor. O Senhor não vai tomar a cruz, o Senhor não vai tomar a coroa de espinhos, o Senhor não vai ser crucificado para nos dar um bom exemplo. Ele vai fazer tudo isto apenas porque nos quer resgatar e nos ama. Apenas porque nos quer resgatar e nos ama. Perguntemo-nos a nós mesmos: eu seria capaz de fazer isso pelo outro? Dar a minha vida pelo outro? Para salvá-lo, para restaurá-lo, para fazê-lo voltar à graça de Deus? Não é imenso o amor de Deus por nós? Nós não temos visto isso? Se nós não temos visto, temos que pedir ao Senhor que nos abra o coração, que nos ajude a sair da nossa cegueira, do nosso egoísmo e, acima de tudo, da nossa arrogância. Diariamente, aquele que está unido a Deus vê não uma nem duas, mas milhares de maravilhas na sua vida, vindos da mão de Deus. Aqueles que não veem as maravilhas podem saber, estão cegos. Está na hora de mudar de vida. Está na hora de vivermos esta última semana da Quaresma em toda aquela sua profundidade exigida. É aquilo que nós temos falado no início da Quaresma. Esta é a minha última Quaresma. É a minha última oportunidade de mudar de vida. Que o Senhor me ajude a sair da minha cegueira. Eu há 20, 30, 40, 50 anos vou à missa todo domingo, mas não me confesso porque não me reconheço pecador. Sou arrogante e me julgo verdadeiro e santo impoluto. Quantos assim? Quantos assim que estão dizendo a Deus: eu não preciso do teu amor e da tua misericórdia, porque eu me basto. Irmãos e irmãs, é a última semana da Quaresma e é a nossa última Quaresma. Prestemos bem atenção nisso. Vivamos como se de fato fosse e seja a nossa última Quaresma.
e então poderemos colher frutos para chegar na Páscoa do Senhor renovados. Que o Senhor nos abra o coração e o entendimento, para que nós possamos dizer a cada momento: louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor, em todos os momentos de nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.